Você já se sentiu grande demais para caber no olhar dos outros? Já teve que pedir desculpas por existir? Ela aprendeu a se calar, a se esconder, a se odiar. Mas um dia, o silêncio virou palavra e a dor virou voz. Essa não é uma história sobre mudança de corpo, é sobre coragem, é sobre voz, é sobre ser inteira. Clara não quer aplauso, quer existir. Uma história real, crua, forte, viva. Assista agora e talvez você se veja nela. O ventilador antigo fazia um barulho que parecia engolir o tempo. As pás giravam lentas, empurrando o ar quente pela sala de paredes descascadas, onde o silêncio era mais espesso que o calor. O rádio de pilha chiava uma novela qualquer, mas ninguém parecia prestar atenção. A mesa do café ainda estava posta, mas a comida esfriava como a rotina da casa. Morna, repetitiva, sem gosto. Clara estava no quarto. Parada diante de um espelho rachado, tentava ajeitar a blusa velha de malha para esconder a barriga. O tecido grudava nas dobras do corpo e ela o puxava para baixo com um gesto automático, aprendido na adolescência, ensaiado centenas de vezes. Seus olhos buscavam alguma beleza no reflexo. Não encontraram. A rachadura do espelho partia seu corpo ao meio, como se dissesse que nem o espelho queria vê-la inteira. O quarto era pequeno, abafado, mas ainda assim parecia o único lugar onde podia respirar. Até a voz da mãe atravessara a parede. Uma voz sem paciência, com palavras afiadas e certeiras, como quem não se importava mais em esconder o veneno por trás da preocupação. Clara não respondeu. Pegou a xícara na cômoda e saiu do quarto com passos leves, quase ensaiados. Na cozinha, sua mãe já a esperava com o olhar de quem encontra falhas em tudo. O cabelo desbotado, a sobrancelha mal feita, a expressão de julgamento constante. Havia algo nos olhos dela que não descansava, que procurava defeitos como quem caça ratos numa casa velha. A filha se sentou. Não disse nada. Tentava controlar o tremor das mãos enquanto levava a xícara aos lábios. A mãe observava tudo como fazia desde sempre. Disparava frases como quem joga pedras, mas sorria no final, como se a crueldade fosse apenas um conselho materno. Clara fingia que não ouvia. Já tinha treinado o sorriso que usava como escudo. Sabia que qualquer resposta poderia acender uma discussão. E aprendera que naquela casa o silêncio era a única forma de proteção. Mais tarde, ela saiu. O sol batia forte nas calçadas de Bangu e o asfalto exalava aquele cheiro de verão e cansaço. Clara caminhava desviando dos olhares, dos buracos, dos pensamentos. Passou por duas meninas com roupas curtas e passos soltos. Elas riam alto. Clara não conseguia lembrar da última vez em que riu daquele jeito. Quando chegou ao salão de beleza onde trabalhava como auxiliar, sentiu o corpo relaxar um pouco. Ali, pelo menos, era chamada pelo nome. Não precisava ser filha de ninguém, nem justificar sua existência. Lavava cabelos, varria o chão, fazia café. E de vez em quando escutava conversas que a faziam sonhar com uma vida que talvez nem fosse dela. Mas era melhor do que nada. Era naquele salão simples, entre escovas progressivas e esmaltes descascados, que Clara conseguia esquecer por algumas horas a mulher que a esperava em casa e tudo o que ela representava. Na volta para casa, Clara segurava uma sacola com shampoo e biscoitos de polvilho. Passou na vendinha da esquina e pagou tudo com moedas. O troco veio quente, cheiro de metal velho grudando nos dedos. Enquanto caminhava, contava os passos. Tinha o hábito de fazer isso desde criança. Era uma forma de distrair a mente, como se cada passo pudesse abafar uma lembrança. Na calçada da casa, parou por um segundo. O portão verde descascado, a cortina amarela na janela, o mesmo cheiro de almoço requentado que se repetia há anos. Aquela casa guardava lembranças como se fossem móveis antigos. Não serviam mais, mas ninguém tinha coragem de jogar fora.
Entrou sem fazer barulho, mas a mãe já estava na cozinha, mexendo a panela com um olhar distante. Não havia som, nem rádio. Só o chiado da carne fritando no óleo velho. Clara colocou a sacola sobre a pia. Dona Célia olhou de relance, sem agradecer. Pegou o shampoo, leu o rótulo como quem desconfia e largou em cima da mesa. A filha começou a arrumar a cozinha como fazia todo dia. Tirava restos de comida, lavava a louça, limpava o fogão. O corpo se movia no automático, mas a mente estava longe, presa num sábado à tarde de muitos anos atrás. Tinha 7 anos quando descobriu que o corpo dela era um problema. Estava na sala, assistindo TV, quando pediu um segundo pedaço de bolo. A mãe olhou com aquele mesmo olhar de agora, duro, direto, e perguntou se ela queria explodir igual a tia Jussara, que tinha morrido do coração de tanto comer. Na hora, Clara não entendeu. Riu, pensando que era piada. Mas o riso da mãe veio depois, seco, como tapa. Disse que se continuasse daquele jeito, ninguém nunca ia gostar dela, que homem nenhum queria uma mulher que ocupasse tanto espaço. Naquela noite, Clara chorou escondida no quarto, com um travesseiro cobrindo o rosto, e no dia seguinte, ao invés de bolo, pediu cenoura. A mãe sorriu. Disse que agora sim ela estava aprendendo. E Clara confundiu aquele sorriso com amor. A partir dali, viver se tornou uma sequência de testes. Cada prato, cada roupa, cada passo medido para não incomodar, para caber, para merecer afeto. A infância passou como uma dieta, com culpa, controle e fome. Na cozinha, agora adulta, Clara cortava legumes em silêncio. Sentia o cheiro da cebola subindo. Sentia também o gosto de um nó na garganta, o tipo que não se desfaz com água. A mãe falava qualquer coisa ao fundo, sobre a vizinha que operou o estômago e ficou bonita, magra, parecendo gente, mas Clara já não ouvia com clareza. O som da própria respiração era mais alto. O peito doía. Ela pensou na menina de 7 anos, com o bolo na mão, os olhos esperançosos, antes de entender que amor podia doer. E teve vontade de abraçar aquela criança, de pedir desculpa por tudo que viriam a fazer com ela. Mas o passado era uma casa trancada, e Clara ainda vivia dentro dela. Era sábado, dia de faxina. A casa cheirava a desinfetante barato e ressentimento. Dona Célia arrastava móveis com raiva, batendo os pés, bufando alto, como se o chão carregasse as culpas da vida que ela mesma escolheu. Clara esfregava o banheiro. Os joelhos doíam no azulejo frio, as mãos enrugadas de água e sabão. A cabeça latejava. Queria estar em qualquer outro lugar, menos ali, menos dentro da própria vida. Ao meio-dia, colocou um vestido florido que não usava há muito tempo. Estava um pouco apertado, mas era o único que a fazia se sentir menos invisível. Ia ao mercado comprar carne para o almoço de domingo. A mãe reclamou do vestido, disse que marcava demais a barriga, que parecia roupa de gente sem espelho. Clara não respondeu. Pegou a sacola, a carteira com as notas amassadas e saiu. O sol estava forte. O rio pulsava com seu caos costumeiro. Buzinas, ambulantes, o cheiro de pastel misturado ao do esgoto que escapava das calçadas. No mercado, Clara andava pelos corredores como quem tenta não ser vista. Escolheu a carne mais barata, pegou arroz, tomate, uns pacotes de biscoito e, num impulso, um pote pequeno de sorvete. Sentiu culpa na hora, mas era sábado, era só um pote. Na fila do caixa, o vestido começou a incomodar mais. Sentia o tecido apertar, sentia os olhos das pessoas atrás. Um casal adolescente cochichava, rindo. Ela não olhou. Não precisava, já sabia o tipo de riso. O som vinha carregado de um tipo de crueldade que ela conhecia bem. Aquele que transforma corpos em espetáculo. Quando chegou sua vez, o sorvete caiu da sacola e rolou pelo chão. Ao se abaixar para pegar, ouviu a voz de um homem atrás dela dizer alto, rindo: "Cuidado, moça, vai derreter antes de chegar em casa."
Ou antes de chegar na boca, né? O riso se espalhou. 2, 3, talvez 5 pessoas rindo. Rindo dela, do corpo dela, do gesto mínimo de querer um pouco de prazer num sábado qualquer. Clara ficou parada. A mão segurava o pote ainda no chão. O rosto ardia. O tempo pareceu parar por um instante. E naquele instante, algo dentro dela começou a se mover, devagar, como quem acorda de um sonho ruim. Pagou as compras em silêncio. O caixa evitava olhar nos olhos dela. Saiu com o sorvete nas mãos. Não comeu. Jogou no lixo ao virar a esquina. Naquele dia, ao chegar em casa, a mãe reclamou da carne. Disse que estava dura, que Clara não sabia nem escolher comida. A filha apenas sentou-se à mesa, com as mãos sobre o colo. O corpo inteiro doía. Mas pela primeira vez em muito tempo, não era só tristeza, era raiva. Era algo novo, algo quente. Era como se o chão finalmente começasse a trincar. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som da vassoura batendo na porta. Dona Célia sempre teve essa mania. Nunca chamava com palavras, só com barulho. Era como se o mundo fosse um lugar onde sentimentos fossem fraquezas e gestos, obrigações. Quando abriu a porta do quarto, encontrou um balde com roupas sujas e um pano de chão jogado por cima. Nem bom dia, nem olhar, só a lista de tarefas embutida em silêncio. A cozinha estava um caos, como se a noite anterior tivesse sido atravessada por uma tempestade invisível. Clara começou a arrumar com os movimentos de quem já desistiu de resistir. Era domingo, mas não havia descanso. Enquanto esfregava a pia, ouviu a mãe reclamando do banheiro, do feijão que estava sem sal, da filha da vizinha que era magrinha e já estava casada. Clara fingiu que não ouvia. Só que não era mais tão fácil fingir. Desde a cena do supermercado, o silêncio já não bastava para protegê-la. Dentro dela, algo latejava. Na hora do almoço, sentaram-se à mesa como sempre, uma de frente para outra, sem conversa. Dona Célia serviu o prato da filha com mais comida do que o normal. Um gesto que, à primeira vista, poderia parecer carinho, mas havia veneno ali. Com o garfo ainda no ar, a mãe disse com um sorriso amargo no canto da boca: "Come tudo, Clara." "A vergonha a gente deixa para depois, né?" Clara parou. Os olhos encontraram os da mãe. Pela primeira vez em muito tempo, ela não desviou o olhar, mas também não respondeu. Só continuou comendo, cada mastigada como se fosse uma prova de resistência. À tarde, foi trabalhar no salão. Era o aniversário da dona Lídia, a patroa. Chegariam clientes, amigas, champanhe barato, risadas ensaiadas. Clara arrumou os cabelos, passou um batom fraco. Queria parecer um pouco mais viva, mais presente. Mas bastou entrar no salão para sentir o clima diferente. Estavam todas arrumadas, maquiadas, rindo alto. Quando ela chegou, uma das manicures comentou em voz alta: "Chegou a madrinha do bolo." Risos. Aqueles risos. De novo. Clara sorriu por educação. Mas não era bem educação. Era instinto de sobrevivência. Fingiu não ouvir. Fingiu que doía menos quando fingia. Durante a festa, a patroa pediu para que ela servisse os docinhos. Clara, com o prato na mão, ia de grupo em grupo tentando parecer invisível, até que uma cliente comentou enquanto pegava um brigadeiro: "Ela deve comer escondido, porque não tem como, né? Esse tamanho não aparece do nada." Foi dito como se ela não estivesse ali, como se não fosse uma pessoa. Clara congelou por um segundo. O prato tremeu nas mãos, mas continuou, um passo após o outro, como quem carrega um corpo que não lhe pertence. No fim do dia, foi ao banheiro e chorou em silêncio. Sentada na tampa do vaso, o rosto entre as mãos. O batom já não existia mais, o rímel escorria, e pela primeira vez chorou com raiva. Não dos outros, dela mesma. Por ter deixado que apagassem tudo o que ela era, por ter aprendido a ser pequena, quando sempre foi feita para ser intensa.
Ao chegar em casa, a mãe perguntou por que ela estava com aquela cara. Clara só respondeu que estava cansada e ouviu como resposta: cansada do quê? De existir? Foi como um soco no estômago. Mas dessa vez não abaixou a cabeça. Também não respondeu. Subiu para o quarto e trancou a porta. Tirou a roupa, olhou o corpo nu no espelho. Não desviou o olhar. Ficou ali, encarando cada dobra, cada marca, cada parte que por anos tentou esconder. Chorou mais um pouco, mas não era o mesmo choro. Era como se alguma parte esquecida estivesse começando a acordar. Acordou com um gosto amargo na boca, mas não era de comida. Era das palavras da noite anterior, que ecoavam como um zumbido. Cansada do quê? Desistir? Aquilo grudou na pele feito poeira fina, invisível, mas sufocante. No quintal, pendurava roupas no varal com os olhos vidrados. O sol batia forte, mas ela mal sentia o calor. Cada prendedor que encaixava era quase uma âncora, segurando as peças como quem tentava não deixar a própria sanidade voar com o vento. Enquanto estendia uma camiseta, viu uma criança na calçada da frente. Devia ter uns 7 anos. Usava um vestidinho azul com flores brancas e sandálias que pareciam grandes demais para seus pés. Ela girava sozinha, rindo para o próprio movimento, como se o mundo inteiro estivesse ali, naquele giro. Clara parou. Ficou olhando. E então lembrou. Ela também teve um vestido azul. Lembrava porque foi a única roupa nova que ganhou sem ser herdada de alguém. A avó comprou numa feira. Clara tinha 8 anos. Ficou tão feliz que passou o dia todo com ele, mesmo dentro de casa. Naquele dia, quis dançar, colocou uma música no radinho da cozinha e começou a rodar no meio da sala. A mãe chegou do trabalho e a encontrou ali, leve, rindo, feliz. E foi como se tivesse visto um crime. Você não tem corpo para isso, menina. Desse jeito ninguém vai te levar a sério. Quer ser piada? Clara parou de rodar na hora e nunca mais usou o vestido. A lembrança veio como um soco no estômago. A menina na rua ainda girava, sem saber que um dia alguém poderia dizer que ela não devia. Clara terminou de estender as roupas e voltou para dentro. A mãe assistia TV, rindo de um programa de auditório. Ela passou por trás do sofá, invisível como sempre. Tem bolo na geladeira, disse a mãe sem olhar. Mas tenta não comer tudo dessa vez. Não respondeu. Nem se mexeu. Só ficou ali, parada, no corredor. O bolo estava na geladeira, ela sabia. Mas também sabia que era armadilha. Sempre era. Porque se comesse, seria criticada. Se não comesse, ouviria que estava fazendo drama. Toda escolha era uma derrota. Foi para o quarto. Sentou-se na cama. Pegou o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma notificação. Abriu a galeria de fotos. Quase nenhuma com o rosto dela. Só paisagens, fotos de comida, gatos da rua. As poucas selfies tinham filtros, ângulos forçados, cortes no rosto, como se ela mesma evitasse se ver. Apagou uma, depois outra e outra. Deitou de lado. Chorou em silêncio, de novo. Mas dessa vez, pensou na menina com o vestido azul. Pensou se ela ainda existia dentro dela, perdida em algum lugar onde não se ouvem vozes cruéis. Queria achá-la de novo, mas não sabia por onde começar. Chovia. Uma garoa fina, gelada, que caía sem força, mas sem parar. Clara olhava pela janela, os olhos fixos nas gotas escorrendo pelo vidro. A TV ligada ao fundo passava um programa de auditório, como sempre. Mas ela não ouvia nada. Estava presa em um outro tempo, num outro tipo de silêncio. Tinha 15 anos quando foi convidada para a primeira festa da turma. A amiga da escola, Larissa, insistiu para que ela fosse. Disse que seria divertido, que teria música, refrigerante e que o menino que ela gostava, o Vinícius, estaria lá. Clara hesitou, mas aceitou. Talvez, só talvez, pudesse sentir-se normal por uma noite. Passou a semana inteira pensando na roupa. Não tinha muitas opções.
A mãe disse que gastaria dinheiro com roupa nova só se fosse para um enterro. Acabou escolhendo uma blusa rosa, mais apertada do que devia, e uma calça jeans que mal fechava. Passou batom claro e amarrou o cabelo num rabo de cavalo baixo. Se olhou no espelho e tentou acreditar que dava. Antes de sair, ouviu a mãe dizer do sofá: "Só não vai fazer fiasco, hein? Gente gorda dançando é sempre motivo de piada." Engoliu aquilo como quem engole um remédio amargo e saiu. A festa era na casa da Larissa, no quintal. Balões, luzes piscando, música alta. As meninas dançavam no centro, os meninos encostados no muro, rindo entre si. Clara ficou perto da mesa de doces com um copo de refrigerante na mão. Tentava sorrir, mas sentia cada olhar como um raio-x. Quando finalmente criou coragem para se juntar às meninas, começou a dançar devagar, meio fora do ritmo. Estava nervosa, mas feliz por tentar. E então aconteceu. Vinícius, o menino do 3º ano, passou por trás dela e disse alto: "Cuidado, hein, gente? O chão vai afundar." A risada veio em onda. Primeiro ele, depois os amigos, depois mais gente. Clara congelou. As pernas tremeram. O rosto ardeu. Sentiu os olhos de todos nela. Não como presença, mas como peso. Tentou rir de si mesma num reflexo de defesa. Mas a boca não obedecia. Saiu correndo. Nem pegou a mochila. Correu até o fim da rua, com o som das gargalhadas ainda martelando nos ouvidos. Chegou em casa encharcada. A mãe nem perguntou por que voltara tão cedo. Só disse, sem tirar os olhos da novela: "Eu avisei." Clara foi para o quarto e se trancou. Tirou a blusa, jogou no fundo da gaveta e nunca mais usou. Se deitou na cama molhada mesmo, com a roupa colada no corpo e o choro preso na garganta. Naquele dia, prometeu a si mesma 2 coisas: que nunca mais dançaria na frente de ninguém e que nunca mais acreditaria que poderia ser desejada. Agora, anos depois, a chuva lá fora trazia de volta o mesmo som, a mesma sensação. Um nó velho, daqueles que o tempo não desfaz. Deitada na cama, Clara tocou o próprio braço, como quem testa se ainda está inteira. Do lado de fora, a mãe gritava alguma coisa sobre o portão estar aberto, mas ela não respondeu, não se mexeu, nem chorou. Às vezes, a dor era tão antiga que já nem doía, só pesava. A cozinha estava em silêncio, as luzes apagadas, o relógio marcava quase 2 da manhã. Clara andava descalça, os passos leves, como se não pertencessem àquela casa. Abriu a geladeira devagar, como quem invade um lugar proibido. O brilho frio iluminou seu rosto cansado. Lá dentro, um pote de arroz com carne, uma travessa com lasanha do almoço, um pedaço de bolo, uma bandeja com fatias de presunto. Ela ficou ali parada por alguns segundos, encarando tudo aquilo. A barriga nem roncava. Não era fome de estômago. Pegou o prato de bolo, colocou uma colherada direto na boca. Depois outra, e mais uma. Comeu em pé, de frente para a geladeira, sem pensar, sem saborear. Era automático, uma urgência silenciosa, como se quisesse preencher o que sempre faltava. Desde a adolescência, desenvolvera esse hábito, comer quando todos dormiam. Era quando o julgamento calava, quando os olhos da mãe não estavam vigiando cada movimento, cada garfada. Comer escondida era como respirar com liberdade por alguns minutos, mas o ar vinha pesado. Lembrava-se das vezes em que a mãe flagrava os vestígios, a colher suja na pia, a embalagem vazia no lixo, o bolo faltando um pedaço. E então vinham os discursos, cheios de falsa preocupação. "Você tem compulsão, isso é doença, precisa se controlar. Vai acabar como aquelas pessoas que rolam da cama para o chão." Mas era ela mesma quem deixava os doces à mostra, quem cozinhava porções exageradas, quem reclamava quando Clara não comia e a humilhava quando comia demais. Era como se o alimento fosse uma armadilha montada com afeto, um laço que apertava a cada colherada. Certa vez,
Ainda com 12 anos, Clara encontrou um pacote de biscoito recheado em cima da mesa. Estava sozinha em casa. Comeu 3, depois 5, depois o pacote inteiro. Não conseguia parar. Era como se cada mordida aliviasse algo, um peso, uma tristeza. Depois, sentou no sofá e chorou. Um choro surdo, de culpa. Naquela mesma noite, a mãe chegou e encontrou o pacote vazio. Jogou no colo da filha e gritou que ela era um buraco sem fundo, que nem a comida gostava de ficar dentro dela. E então obrigou Clara a passar o resto do dia sem jantar, para ver se aprendia. Depois daquele episódio, a menina passou a comer escondida e a se odiar em silêncio. Agora, adulta, repetia o ritual. Mastigava com pressa, limpava os vestígios, lavava a colher, apagava as luzes. Voltava para o quarto com o estômago cheio e o coração esvaziado. Deitou-se sem trocar de roupa. Sentia o corpo pesado, mas o que mais pesava era o olhar que ela mesma lançava sobre si. Não era da mãe, nem de ninguém. Era o seu. Um olhar treinado para julgar, para ferir, um reflexo aprendido. Ficou olhando o teto por um tempo. Pensou em como seria viver num lugar onde a comida não fosse inimiga, onde o espelho não fosse armadilha. Num lugar onde pudesse simplesmente existir. Mas ali, naquela casa, Clara sabia. Até a fome era usada contra ela. E o pior era que, às vezes, ela acreditava merecer. Naquela segunda-feira, o salão estava mais cheio que o normal. Era início do mês, dia de pagamento, e todas pareciam ter pressa em ficarem bonitas. Clara limpava o chão perto das cadeiras, evitando esbarrar nas bolsas, nos pés cruzados, nos egos inflados. Fazia o trabalho com cuidado, como sempre, quieta, invisível, eficiente. Em um dos cantos, a manicure Milena assistia algo no celular enquanto esperava a próxima cliente. O som estava baixo, mas Clara ouviu uma risada, diferente das que costumava ouvir. Não era cruel, era solta, gostosa e, curiosamente, familiar. Levantou os olhos disfarçadamente. Na tela, uma mulher gorda dançava. Usava um vestido colorido, colado ao corpo, com alças finas e batom vermelho. Dançava funk com tanta alegria, com tanto domínio do próprio corpo, que parecia flutuar. Clara sentiu uma fisgada estranha. Era admiração? Inveja? Vergonha? Não conseguiu parar de olhar. Aquela mulher ria, girava, rebolava. Era gorda, tão gorda quanto ela. Mas não se escondia, pelo contrário. Estava ali, inteira, rindo de algo que Clara nunca achou que fosse permitido. A própria existência. Milena percebeu que Clara olhava e disse, meio sem pensar, ela bomba no Insta, já viu? A mulher é um arraso, fala tudo o que pensa, se veste como quer, mete dança em tudo, chama todo mundo de linda, até parece que não tem vergonha de nada. Clara forçou um sorriso e abaixou os olhos. Voltou a esfregar o chão, mas por dentro o chão dela tinha trincado. Durante o resto do expediente, aquela imagem não saiu da cabeça. A mulher dançando, o sorriso, a leveza. Pensou em como seria postar uma foto com aquele vestido, em como seria usar um batom vermelho sem medo de chamar atenção, em como seria dançar. Quando chegou em casa, subiu direto para o quarto. Se trancou. Pegou o celular e digitou no Instagram o nome da mulher que ouvira Milena mencionar. Encontrou o perfil. Vídeos, fotos, frases de impacto, todas com o corpo à mostra, com comentários como poderosa, minha inspiração, quero ser igual a você. Clara deslizou o dedo pela tela com os olhos vidrados. Aquilo mexia com ela. Ao mesmo tempo em que achava impossível se imaginar naquele lugar, havia uma pontinha de desejo, uma vontade abafada, uma pergunta incômoda. E se ela não tivesse que mudar? E se o erro nunca tivesse sido o corpo, mas o ódio que ensinaram ela a ter dele? Fechou o celular com pressa, como se tivesse feito algo errado.
O coração batia acelerado e nem sabia por quê. A mãe bateu na porta chamando para jantar. Clara respondeu com um "já vou" abafado. Sentou na cama e ficou ali, olhando o próprio reflexo na tela preta do celular. Talvez, pela primeira vez, tenha se imaginado diferente. Não magra, mas livre. No fim da tarde, Clara entrou no quarto mais cedo do que o habitual. Trancou a porta, baixou a cortina. O quarto era pequeno, abafado, mas agora parecia um esconderijo. Um espaço onde podia existir sem ser medida, corrigida, ridicularizada. Pegou o celular. As mãos suavam um pouco. Abriu o Instagram, criou um novo perfil, um nome neutro, sem sobrenome, nada que a entregasse. A foto de perfil era uma imagem de céu nublado. Não queria mostrar o rosto. Ainda não. Começou a seguir a mulher do vídeo. Depois, outros perfis parecidos. Mulheres gordas, com corpos parecidos com o dela, que postavam fotos sorrindo, usando roupas justas, de biquíni, dançando. Algumas escreviam textos profundos sobre dor, rejeição, orgulho, amor próprio. Clara lia tudo como quem devora uma carta escrita especialmente para ela. Não curtiu nenhuma publicação, não comentou, não compartilhou, mas salvou várias. Ficou ali, rolando a tela por mais de 1 hora. E em silêncio, dentro daquele quarto, algo começou a se rearranjar. Naquela noite, comeu menos, não porque estava de dieta, mas porque pela primeira vez a comida não parecia a única forma de consolo. Foi dormir sem sentir culpa, um feito raro, quase um milagre. Mas milagres naquela casa não duravam muito. Na manhã seguinte, ao descer para a cozinha, encontrou a mãe parada no corredor com o celular na mão. O dela. O estômago de Clara virou. O rosto da mãe carregava o desprezo de sempre, mas agora havia algo a mais. Raiva. Uma curiosidade invadida, uma vigilância que passava dos limites. Que porcaria é essa que você anda vendo? Um monte de mulher gorda se mostrando, se achando. É isso que você quer ser agora? Uma dessas que paga de empoderada na internet, mas vive sozinha, rindo para a câmera? Clara não respondeu. Tentou pegar o celular de volta, mas a mãe puxou antes. Tá se achando demais ultimamente. Até andando diferente você tá. Já tá ficando convencida só porque botou um batonzinho e olhou o vídeo de vagabunda. Aquelas palavras bateram fundo. Não porque acreditava nelas, mas porque vinham de onde sempre veio a dor. Da boca de quem deveria protegê-la. Clara pegou o celular à força. Subiu para o quarto sem dizer uma palavra. Trancou a porta. Sentou na cama. As mãos tremiam. Por um instante, pensou em apagar o perfil. Deixar para lá. Voltar ao estado anterior. Invisível, adormecida, protegida pela apatia. Mas não conseguiu. Abriu o aplicativo, olhou as fotos salvas e escreveu sua primeira frase numa nota do celular, sem postar ainda. Hoje fui chamada de convencida por tentar gostar de mim pela primeira vez. Talvez seja esse o nome do começo. Leu a frase 3 vezes e sorriu, fraco, mas foi um sorriso. A semana passou arrastada. Os dias pareciam feitos de cimento, pesados, repetitivos, mas algo em Clara havia mudado. Não era visível ainda. Era como uma rachadura sob a superfície, imperceptível, mas com poder de transformar tudo com o tempo. Na sexta, o salão estava cheio. Era dia de transformação. Aquelas promoções onde as clientes pagavam menos por um pacote de corte, hidratação e escova. Clara lavava os cabelos, varria, servia café, como sempre. Mas os olhos estavam menos baixos, os passos menos curvados. Foi enquanto levava uma toalha limpa até o lavatório que aconteceu. Um homem entrou. Novo cliente, alto, moreno claro, uns 30 e poucos anos. Rosto simpático, camisa social aberta no pescoço, procurava alguém com o olhar meio perdido. Clara apontou a cadeira de corte com um gesto discreto, sem falar nada. Ele sorriu, agradeceu. E ao sentar, disse: "Bonito seu sorriso. Devia usar mais ele." Ela congelou.
Não soube o que dizer. Nem se conseguiu sorrir de volta. Só assentiu, com os olhos baixos, e voltou para o fundo do salão, como quem foge de um incêndio. O coração batia descompassado. Era só um elogio, uma frase boba, mas nela aquilo bateu como uma confissão, como se alguém tivesse visto uma parte sua que ela mesma ignorava. Passou o resto do expediente diferente, silenciosa, mas inquieta, com a frase martelando na cabeça: bonito seu sorriso. Devia usar mais ele. Quando chegou em casa, ainda pensava nisso. Estava distraída, quase feliz. Não percebeu que a mãe a observava da cozinha, como quem fareja algo estranho no ar. Enquanto jantavam, Dona Célia disparou: que palhaçada é essa hoje? Tá toda sorridente, por quê? Andou se olhando no espelho e achando alguma coisa bonita aí, foi? Clara não respondeu. Ou será que é algum homem, hein? Quem é que tá mentindo para você agora? O sorriso apagou. O corpo encolheu. E a menina de 8 anos, de vestido azul, voltou a se esconder dentro dela. A mãe continuou: não esquece de onde você veio, não. Gente como você precisa aceitar o que a vida dá. Não tem esse luxo de escolher, de sonhar, de se achar. Clara terminou o prato em silêncio, lavou a louça, guardou tudo e subiu para o quarto. Lá dentro, acendeu a luz fraca do abajur. Pegou o caderno velho que escondia entre as roupas. Começou a escrever. Não o nome dele, não o elogio, mas o sentimento. Hoje senti que talvez eu não seja só o que dizem que sou. Talvez exista algo em mim que o espelho ainda não mostrou. Fechou o caderno. Guardou de novo. Deitou. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu com a sensação de que alguém a viu. De verdade. Era sábado, dia de faxina. O ritual obrigatório da casa. Dona Célia acordava cedo, colocava música alta no rádio e começava a arrastar móveis, bater panos, reclamar do mundo. Para Clara, aquele dia da semana era o mais sufocante. Não só pela poeira, mas pela atmosfera. Era como se a casa fosse limpa à força, junto com qualquer tentativa de paz. Clara acordou com o barulho da vassoura batendo na porta, como sempre. Levantou devagar, o corpo doía. O sono tinha sido leve, picado por sonhos confusos. Na noite anterior, havia escrito mais uma página no caderno. Palavras sinceras, cruas, de quem está começando a se ver fora da dor. Escrevera sobre o medo, sobre o elogio, sobre o absurdo de, pela primeira vez, ter se sentido bonita, mesmo que só por um instante. Guardou o caderno entre roupas dobradas no armário, como sempre fazia. Mas naquele dia, esqueceu de trancar a porta. Enquanto varria o corredor, ouviu um silêncio estranho vindo do quarto. Parou. Sentiu o estômago revirar antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Correu. A mãe estava sentada na cama, com o caderno aberto nas mãos, lendo. Clara ficou parada na porta, sem ar. Dona Célia levantou os olhos com um sorriso debochado. Então agora você virou escritora? Hein? Olha só isso aqui. Hoje me senti bonita. Bonita, Clara? Você? Clara tentou avançar, mas a mãe se levantou primeiro. Segurava o caderno como uma arma. Talvez eu seja mais do que dizem que sou. Você não é nada além do que eu vejo todo dia nessa casa. Uma mulher que se esconde atrás da gordura e das palavras. Clara implorou para que parasse. A voz saiu trêmula, quase sem som, mas não adiantou. A mãe rasgou a primeira página, depois outra e mais uma, devagar, olhando nos olhos dela, como quem arranca a pele de dentro. Isso aqui é ridículo. Você acha que alguém vai te amar escrevendo essas bobagens? Vai continuar sozinha, escrevendo para a parede, igual sempre foi. Rasgou o resto do caderno, jogou no chão. Clara não gritou, não chorou, não fez escândalo. Só juntou os pedaços como quem tenta salvar um corpo ferido. Naquela noite, ficou sentada no chão por horas, os papéis rasgados ao redor. Pegou alguns, colou com fita, mesmo que tortos. Alguns trechos haviam se perdido, mas outros ainda estavam ali.
As palavras, mesmo feridas, ainda eram suas. E foi ali, no meio dos cacos, que ela entendeu. A mãe podia destruir os papéis, mas não podia apagar o que Clara começava a sentir por si mesma. E era isso que mais a irritava. No domingo, Clara saiu mais cedo do quarto. A casa ainda dormia. O céu lá fora estava cinzento, mas o ar era fresco. Tomou banho demorado, lavou o cabelo, passou um creme que guardava para ocasiões especiais, mas que nunca aconteciam. Vestiu uma blusa listrada, colada no corpo. Não era nova. Estava no fundo da gaveta fazia tempo, guardada junto com a coragem que agora, pouco a pouco, voltava a emergir. Na gaveta da cômoda, achou um par de brincos vermelhos. Tinham sido presente da avó, antes dela morrer. Eram redondos, pequenos, brilhantes. Clara os encarou por alguns segundos antes de colocar. Ao se ver no espelho, sentiu algo estranho. Não se achou bonita. Ainda não. Mas se reconheceu. E isso bastou. Desceu as escadas sem fazer barulho, pegou o celular e saiu. Na estação de trem, comprou um novo caderno numa papelaria modesta. Capa preta, simples, sem frases inspiradoras. Apenas páginas em branco, esperando por ela. No caminho para o salão, algo dentro dela pulsava diferente. O corpo ainda era o mesmo, mas o olhar estava mais firme. Lá, já no final da manhã, uma nova cliente chegou. Era uma mulher na casa dos 50, de vestido estampado e sorriso largo. Tinha cabelo crespo, grisalho, preso com um lenço colorido. Assim que viu Clara, soltou. Que brincos lindos! E combinam tanto com você. Vermelho é cor de gente que vive. Clara ficou sem saber o que responder. Sorriu, tímida. A mulher continuou com naturalidade. E essa blusa, então, adorei. Não tem que esconder o corpo, menina. Você é linda. A frase entrou como vento em casa fechada. Clara abaixou os olhos. Sentiu vontade de chorar, mas não chorou. Pela primeira vez, escutar "você é linda" não pareceu deboche, nem pena. Foi só verdade. Na hora do almoço, pegou seu novo caderno. Escreveu: "Hoje usei vermelho e não escondi meu corpo. Uma mulher disse que sou linda e por 2 segundos eu acreditei. Mas como sempre, a alegria não durava muito. Ao chegar em casa, a mãe estava na varanda. Cruzou os braços ao vê-la. Que roupa é essa? Vai pra onde desse jeito? Tá se achando, é? Esse brinco aí parece de periguete. E esse sutiã marcando, você quer atenção? Porque vai ser ridicularizada na rua do jeitinho que tá." Clara parou. Pensou em responder. Sentiu o sangue subir, mas não disse nada. Subiu para o quarto, trancou a porta e se olhou no espelho. Estava com os olhos marejados, sim, mas ainda com os brincos. Não os tirou. E isso era, naquele dia, o maior dos atos de coragem. A semana começou abafada. Nem era verão, mas o ar dentro da casa parecia pesado, como se carregasse todas as palavras não ditas, e as que foram ditas com crueldade. Dona Célia estava mais inquieta do que o normal. Andava pela casa batendo portas, resmungando alto, falando sozinha. O tom não era só de irritação, era de desconfiança. Clara, por sua vez, estava mais atenta, mais desperta. Desde o episódio dos brincos, passou a se olhar com outros olhos. Ainda com medo, ainda com dúvidas, mas com um tipo novo de força. Aquela que a gente não sabe de onde vem, mas que aparece quando já não dá mais para fingir que não dói. Na quinta-feira, voltou do salão mais tarde. Teve que ficar até o fim limpando tudo porque uma cliente pediu um horário extra. Quando chegou em casa, a mãe estava sentada à mesa, com os braços cruzados e a luz da cozinha acesa como se fosse uma lâmpada de interrogatório. Clara entrou com cuidado, mas já sabia que não adiantava. O clima estava armado. Que palhaçada é essa de chegar a essa hora, hein? Clara respondeu baixo que estava trabalhando. Trabalhando? Nessa hora? Ou andou se encontrando com alguém?
Fala a verdade. Tá achando que é mulher feita agora? Tá achando que pode fazer o que quiser? Clara respirou fundo. Foi até a pia. Começou a lavar as mãos. E outra coisa, hein? Tô de olho nesse teu jeito. Andando mais empinadinha, usando essas roupas apertadas. Você não é como essas aí. Não tem corpo para isso. Não tem beleza para isso. Aceita. Clara secou as mãos com o pano e ficou de costas. Fechou os olhos por um segundo. A mãe continuava. Vai acabar sozinha. Sozinha e ridicularizada. As pessoas riem de você pelas costas. Sabia disso? Aposto que nem no salão te levam a sério. Você é só a gordinha que limpa o chão, que ninguém olha de verdade. Foi aí que algo estalou. Clara virou. O olhar era o mesmo de sempre, mas havia uma rigidez nova no rosto. Um tipo de silêncio que não se curvava. Eu não sou invisível, disse firme pela primeira vez. A mãe riu, debochada. Ah, agora vai falar grosso comigo? É isso? Vai me enfrentar? Você mora aqui nessa casa comendo do que eu compro. Cuidado para não esquecer o seu lugar. Clara se aproximou da escada. Parou. Talvez eu tenha passado a vida toda no lugar errado. Subiu sem olhar para trás. Trancou o quarto. Sentou na cama com as mãos ainda trêmulas, mas dentro dela algo estava diferente. Pela primeira vez respondeu. Quebrou o silêncio. Não gritou. Não bateu porta, mas respondeu. No espelho, viu os olhos vermelhos, o rosto cansado, o corpo cheio de marcas que ninguém via. Mas viu também a mulher que começou a sair de dentro da menina que aprendeu a se calar. E isso, mais do que tudo, doía na mãe. Porque controle nenhum sobrevive quando o medo começa a acabar. O dia amanheceu cinza e Clara sentiu que o tempo lá fora combinava com o que se passava por dentro. Tinha dormido mal. O corpo doía, mas a mente não. A mente estava acesa. Sentou na beira da cama, abriu o novo caderno, o que vinha cuidando como quem cuida de um jardim recém-plantado. Pegou a caneta preta e escreveu com letra firme, sem pausa. Passei a vida inteira pedindo desculpa por existir, por ocupar espaço, por falar demais, por ser gorda, por tentar ser vista. Me disseram que eu precisava mudar para ser amada, mas ninguém me amou enquanto eu me apagava. Leu o texto 3 vezes. Senti uma ardência no peito. Era dor, mas também libertação. Pela primeira vez, pensou em postar, não no perfil pessoal, mas naquele outro, o anônimo, aquele onde ela só observava. Tocou no botão de publicar. O dedo tremeu, mas clicou. O post foi, sem nome, sem rosto, só palavras. E ainda assim, era ela inteira ali. No mesmo instante, ouviu um leve bater na porta. Era a mãe. Clara! A voz estava diferente, baixa, umedecida. Clara hesitou. Posso entrar? Ela abriu a porta. Dona Célia estava de camisola, os olhos inchados, o semblante cansado. Era raro vê-la assim, frágil. Começou a mãe, sentando na beira da cama. Tenho me sentido mal. Tô com tontura às vezes, dor no peito. Clara não sabia o que dizer. Sei que andei falando demais, que talvez tenha sido dura, mas é que eu só quero o teu bem. Você é minha filha. É tudo o que eu tenho. Clara ouvia, mas algo dentro dela observava com desconfiança. Já tinha visto esse roteiro, a fragilidade repentina, o remorso rápido, a manipulação vestida de carinho. Você tá estranha, Clara. Distante, quase não fala comigo. Chega tarde, não quer mais conversar. Eu sinto sua falta. Clara abaixou os olhos, quis sentir culpa, mas não sentiu. Eu tô tentando viver, mãe. Só isso. Dona Célia suspirou. Só cuidado para não viver demais e esquecer quem você é. Antes que Clara respondesse, o telefone da recepção do salão tocou. Era o horário dela. Pegou a bolsa e saiu. Já no salão, mais tarde, a cliente de vestido estampado, aquela que elogiou os brincos, voltou. Veio fazer as unhas.
Assim que viu Clara, abriu um sorriso caloroso, como se reencontrasse alguém importante. Fiquei pensando em você esses dias, sabia? Clara se surpreendeu. Tem uma roda de conversa aqui perto, na Vila Isabel. Mulheres falando sobre corpo, identidade, amor próprio. Nada militante demais. Só escuta e fala, troca. Queria te levar. Topa? Clara congelou por um instante. Ninguém a convidava para nada fazia tempo. Talvez anos. Quis dizer não. Por impulso, por medo. Mas algo dentro dela disse sim. Eu... Posso pensar? Claro, mas seria bonito ter você lá. A cliente saiu. Clara ficou parada. Sentiu o celular vibrar no bolso. Uma notificação do perfil anônimo. Uma mulher tinha comentado no post dela. Obrigada por escrever o que eu nunca consegui dizer. Clara respirou fundo. E naquele segundo soube. Ela estava começando a sair da sombra. E ninguém mais, nem a culpa, nem a mãe, ia conseguir apagar isso. Durante o dia inteiro, Clara pensou na roda de conversa. Enquanto lavava os cabelos das clientes no salão, enquanto recolhia as toalhas, enquanto anotava os agendamentos. A ideia martelava. À noite, deitou na cama com o celular na mão, rolando o Instagram. Viu uma foto da tal roda, mulheres sentadas em círculo, rindo, falando. Algumas gordas, outras nem tanto, mas todas pareciam livres. Um calor estranho subiu pelo peito. E se fosse um lugar seguro? E se só por uma noite ela pudesse falar sem medo? Ou só ouvir, sem se esconder? Fechou o aplicativo e foi até o armário. Separou uma blusa que gostava, mas nunca teve coragem de usar. Era preta, de tecido leve, com um decote discreto. Deixava os ombros à mostra. Escolheu uma calça jeans que apertava um pouco, mas fazia com que se sentisse firme. Como se vestisse não só o corpo, mas um pedaço de coragem. No sábado, acordou com o coração acelerado, tomou banho demorado, passou creme no rosto, prendeu o cabelo de um jeito diferente, se olhou no espelho com estranheza. Era ela, mas não era. Ou talvez fosse ela, finalmente. No caminho da porta, antes de sair, ouviu a voz da mãe vinda da sala. Vai sair de novo? Com essa roupa? Clara travou. A voz ainda a atingia como uma corrente elétrica. É um encontro? Tá se oferecendo para quem agora? Respirou fundo. Não respondeu. Não adianta, Clara. Você pode pintar o rosto, botar roupa justa, mas no fundo continua a mesma. Gente como você não muda. Clara saiu. O céu estava limpo, com aquele tom alaranjado de fim de tarde. O vento parecia menos quente do que dentro de casa, mas ainda assim algo pesava. Pegou o ônibus até Vila Isabel, desceu na rua certa, caminhou até a porta do Centro Cultural, onde aconteceria a roda de conversa. E parou. Ficou ali do outro lado da calçada, o coração disparado, as mãos suando. Viu mulheres entrando, rindo, soltas, sentiu vontade de correr, de sumir. Ouviu a voz da mãe como um eco. Gente como você não muda. Abaixou a cabeça. Voltou. Não entrou. Chegou em casa quase 2 horas depois, com um saco de pão e leite como desculpa. A mãe nem perguntou nada. Só olhou. Clara também não disse. Mas naquela noite escreveu. Hoje não fui, mas cheguei perto. Talvez amanhã eu vá. Ou depois. Mas uma coisa eu sei. Eu já não sou mais quem ficava só dentro do quarto. Fechou o caderno. E mesmo não tendo ido, dormiu como quem foi longe. Na segunda-feira, Clara chegou no salão mais cedo. Os olhos inchados da noite mal dormida, mas a postura mais firme. Começou o dia em silêncio, limpando o chão como sempre, mas com a cabeça cheia. Da imagem da porta que não cruzou, das vozes que não ouviu, das palavras que não disse. Por volta das 10, a cliente chegou. A mulher do vestido colorido, lenço nos cabelos e um olhar que atravessava sem ferir. Te esperei, disse simples, como quem não cobrava nada, mas se importava. Clara abaixou os olhos, sentiu o rosto queimar. Eu fui até a porta, mas
A cliente sorriu, não zombou, não perguntou por quê. Às vezes, o quase já é muito mais do que parece, disse ela. Só não deixa o quase virar sempre. Clara assentiu com a cabeça, e naquele gesto havia algo parecido com gratidão. Mais tarde, no intervalo do almoço, sentada nos fundos do salão com um copo de suco na mão, Clara abriu o celular e entrou no perfil anônimo. O post que havia feito no sábado, aquele sobre ocupar espaço, estava com mais de 30 curtidas e comentários. Um deles dizia: "Você escreveu o que sentia a vida inteira. Você é real? Você existe mesmo? Porque eu preciso acreditar que alguém como você respira nesse mundo." Clara leu e releu aquele comentário como se fosse uma carta encontrada numa garrafa. Sorriu, mas o sorriso durou pouco. Ao chegar em casa, sentiu o ar diferente. A porta do quarto estava entreaberta. O coração apertou. Subiu devagar. Entrou. A gaveta onde escondia o caderno estava aberta. O caderno não estava mais lá. Antes que pudesse pensar, ouviu a voz da mãe, do corredor. "Escrevendo de novo, né? E agora até se achando poeta virtual. Que vergonha, Clara. Tá querendo ser famosa? Quer virar essas gordas de internet que pagam mico e se acham ativista?" Clara gelou. A respiração ficou curta. "Eu li. Achei teu perfil. Você não é anônima, Clara. Você é patética, se expondo desse jeito. As pessoas vão rir, vão tirar print, vão te perseguir." Clara tentou falar, mas a mãe não deixava. "Sabe o que você devia fazer? Apagar tudo, sumir dessa palhaçada, antes que alguém te reconheça e você passe vergonha. Você quer isso? Quer virar chacota?" Clara fechou a porta, trancou, sentou na cama. As mãos tremiam, a garganta ardia, mas não chorou. Abriu o celular, olhou o perfil, leu o comentário mais uma vez. "Você existe mesmo?" Sim, ela existia, e ninguém mais ia apagá-la. Nem mesmo a mulher que a ensinou a ter medo. O caderno não voltou. Dona Célia disse que jogou fora. Clara não procurou. Sabia que era verdade, mas pela primeira vez não sentiu que tinha perdido tudo. Ela tinha outro lugar agora. Um lugar onde podia existir sem ser interrompida. O perfil. As palavras estavam vivas ali, e eram dela. Naquela noite, não jantou. Subiu para o quarto, trancou a porta, sentou na beira da cama e começou a escrever no celular. O texto saiu sem esforço, como se tivesse sido guardado por tempo demais. "Eu cresci ouvindo que era demais, demais pro vestido, demais pro mundo, demais pro amor. Hoje eu entendo, eu sou demais e não vou mais pedir desculpas por isso." Postou, sem pensar muito, sem revisar, sem se encolher. Poucos minutos depois, os comentários começaram a chegar. "É isso! Você tá me salvando! Por favor, não pare de escrever." Clara sorriu. Sentiu um arrepio no peito, algo entre medo e coragem. No dia seguinte, a cliente do lenço voltou. Trazia um convite impresso nas mãos. "Vai ter uma roda de leitura. Mulheres lendo seus próprios textos. Textos sobre corpo, sobre dor, sobre recomeço. Quero que você leia o seu." Um deles. Clara arregalou os olhos. "Eu? Você? Com esse corpo, com essa voz, com essa história. É só um texto, um microfone e gente que entende." Clara gaguejou, disse que ia pensar. Mas no fundo, ela sabia que queria ir. Pela primeira vez, queria. Na volta para casa chegou tarde. Dona Célia já estava deitada, mas acordou com o barulho da porta. "Você tá abusando, Clara, saindo, se vestindo como quer, postando o que quer. Essa casa não é hotel." Clara não respondeu. "Se for para viver do seu jeito, então viva sozinha." "Porque eu não vou sustentar isso." Clara parou. O peso da frase era imenso, mas a dor não era mais a mesma. "Então não sustenta. Eu sustento a mim." Dona Célia se levantou da cama, o rosto cheio de raiva, mas no fundo era medo.
Medo de que a filha não precisasse mais dela. Clara subiu as escadas, o coração acelerado, mas os pés firmes. No quarto pegou o celular. Escreveu um novo post. Hoje me ameaçaram de silêncio, mas quem já aprendeu a se ouvir, nunca mais se cala, publicou. E dormiu com a luz acesa, não por medo, mas porque enfim havia luz dentro dela também. O convite estava na bolsa, dobrado com cuidado. Clara o lia e relia como quem consulta um mapa antigo, com medo de se perder no caminho. Roda de leitura, vozes do corpo, dizia o papel, impresso num tom de vinho, com letras pequenas e uma ilustração de uma mulher de olhos fechados e peito aberto. O evento seria num espaço cultural na Lapa. Um sobrado simples, com luzes amareladas, cheiro de café e cadeiras de madeira. Clara quase desistiu de novo. Chegou a ficar parada em frente ao portão por longos minutos. Mas dessa vez, entrou. A sala estava cheia. Rostos diversos, corpos de todos os tamanhos, gente com olhos curiosos e risos abertos. O ambiente tinha algo que ela nunca tinha sentido antes. Acolhimento sem esforço. Ninguém a olhava como exceção. Ninguém media seu corpo com o olhar. A cliente a recebeu com um abraço quente. Clara sentiu vontade de chorar ali mesmo, mas segurou. Trouxe o texto? Ela perguntou. Clara assentiu e tirou o celular da bolsa. Levaria o texto salvo nas notas. Não queria papel, queria estar leve. O tempo passou rápido. Alguém recitou um poema sobre cicatrizes. Outra falou sobre medo de amar com um corpo fora do padrão. Houve risos, suspiros, lágrimas. Clara ouvia tudo como quem finalmente encontra sua língua materna. Chamaram seu nome. Ela congelou. A cliente, sentada ao lado, tocou seu braço. Vai, Clara. Ninguém aqui vai te ferir. Ela se levantou. As pernas bambearam, mas seguiram. Subiu ao pequeno palco. Pegou o microfone. As mãos suavam. O celular tremia um pouco. Respirou fundo. Olhou o público e então leu. Passei a vida inteira pedindo desculpa por existir, por ocupar espaço, por falar demais, por ser gorda, por tentar ser vista. Me disseram que eu precisava mudar para ser amada, mas ninguém me amou enquanto eu me apagava. Hoje entendo, eu sou demais e não vou mais pedir desculpas por isso. Silêncio. Depois aplausos. Muitos. Clara não sabia o que fazer. Sentiu o rosto corar, mas sorriu. Um sorriso inteiro, sem máscara. Pela primeira vez o corpo dela não era obstáculo, era veículo, era casa. Ao sair do palco, uma mulher a parou no corredor. Obrigada por isso. Você me deu coragem para falar o que eu calo há anos. Clara apenas assentiu. Não conseguia responder, mas algo dentro dela estava em festa. Naquela noite voltou para casa tarde. A mãe estava acordada, sentada na sala, vendo TV no escuro. Onde estava? Clara respondeu com calma. Falando. Falando o quê? Ela parou. Falando de mim. Subiu para o quarto, trancou a porta e antes de dormir escreveu. Hoje minha voz saiu de dentro do corpo e ninguém a calou. Hoje fui ouvida. E isso é maior do que qualquer dor que me fizeram carregar. Na manhã seguinte ao evento, Clara acordou antes do despertador. O sol ainda nem tinha tocado as janelas da casa, mas o celular já vibrava com notificações. Abriu o aplicativo sem pensar. A primeira coisa que viu foi uma mensagem direta, enviada por uma seguidora. Você foi incrível ontem. Eu estava lá. Estava com vergonha de falar contigo, mas queria que soubesse. O que você escreveu curou uma parte minha que eu nem sabia que estava aberta. Clara sorriu. Era um sorriso contido, mas cheio de luz. A sensação era nova e boa. Desceu para a cozinha. A mãe estava lá, tomando café em silêncio. Nem ergueu os olhos. A xícara batia no pires com um som seco, quase ameaçador. Clara murmurou um bom dia. Nenhuma resposta. Abriu a geladeira, pegou o leite, acendeu a boca do fogão.
tudo em silêncio, mas não aquele silêncio de paz. Era o silêncio pesado, o silêncio como faca, como punição. Sentou-se à mesa. A mãe continuava ali, de olhos no jornal, como se Clara não existisse. Nenhuma crítica, nenhuma provocação, nenhum ruído. E isso, de alguma forma, doía mais do que os ataques. No salão, mais tarde, Clara foi recebida com abraços. Milena, a manicure, tinha visto um trecho do vídeo publicado no perfil do evento. Menina, você estava lá, né? Eu vi, estava linda. Fiquei arrepiada. Outras colegas também comentaram. Algumas clientes elogiaram. Pela primeira vez, o corpo de Clara não era o centro do julgamento. Era a palavra dela, a coragem, a presença. Na pausa do almoço, pegou o celular e escreveu um novo texto. Curto, cortante. Minha mãe não gritou hoje. Não disse que eu sou ridícula. Não jogou minhas roupas fora. Hoje ela fingiu que eu não existo. E o silêncio dela ainda tenta apagar minha voz. Mas agora, minha voz ecoa em outras pessoas. E o eco dela é mais alto do que a casa onde eu cresci, postou. Em menos de uma hora, dezenas de curtidas, comentários emocionados, pessoas compartilhando. Uma nova mensagem chegou. Era de uma mulher mais velha, com foto de perfil, sorrindo num jardim. Você fala com as palavras que eu nunca tive coragem de usar. Já pensou em escrever um livro? Ou montar um grupo com outras mulheres como você? Clara leu aquilo e sentiu algo entre susto e possibilidade. Um livro, um grupo. Ela ainda não se via ali, mas pela primeira vez, não disse nunca. Naquela noite, a mãe a chamou para jantar. Ela respondeu, já comi, obrigada, e foi para o quarto. Acendeu o abajur, pegou o celular, digitou devagar. Talvez eu comece a escrever para valer, não só para sobreviver, mas para viver. Clara passou a tarde separando textos no celular. Alguns estavam salvos nas notas, outros em rascunhos do Instagram, outros ainda perdidos em cadernos antigos, rasurados, inacabados. Criou uma pasta com o nome Possibilidades. Sorriu com ironia. Antes, tudo na vida dela era peso. Agora, começava a ter possibilidades. A cliente que a convidara para a roda de leitura, que agora chamava pelo nome Dona Lúcia, mandou mensagem. Li seu post novo. Me emocionei. Já pensou em organizar tudo isso num pequeno e-book? Algo independente? Eu posso te ajudar. Clara respondeu que nunca tinha pensado nisso, mas no fundo agora pensava. No salão, uma cliente pediu para segui-la no Instagram. Clara travou. Disse que não usava muito. Ainda não estava pronta para juntar os mundos, o anônimo e o pessoal. Mas sentia que esse dia viria. À noite, ao chegar em casa, encontrou a mesa posta. Dona Célia havia feito macarrão, o favorito de Clara na infância. Estava sentada de avental, com os olhos cansados, mas atentos. Senta. Fiz tua comida preferida. Clara estranhou. Sentou devagar. A mãe serviu o prato com gestos suaves. Um silêncio diferente pairava. Sei que tenho falado muito, que às vezes sou dura, mas você sabe, né? Tudo o que eu fiz foi por você. Tudo. Clara mastigava devagar. O molho estava bom, mas o gosto era atravessado pela frase. Eu criei você sozinha. Abri mão da minha vida, nunca viajei, nunca tive homem que prestasse, nunca tive um dia de paz. E mesmo assim, você ainda quer fugir de mim. A frase caiu como chumbo. Clara respirou fundo, enxugou os lábios com o guardanapo. Eu não quero fugir de você, mãe. Só não quero mais fugir de mim. Dona Célia abaixou os olhos. A mão apertava o garfo como se contivesse algo. Você não seria nada sem mim. Clara olhou para ela com ternura, mas sem se curvar. E talvez, por muito tempo, eu tenha acreditado nisso. Mas agora eu sei que eu também sou algo que fiz por mim. Subiu para o quarto sem brigar, sem gritar, mas algo ficou no ar. A mãe já não era centro, e isso doía nela mais do que qualquer resposta. Antes de dormir, Clara escreveu:
Hoje percebi que não devo nada a quem me ensinou a me odiar. Amor não é dívida. Amor é casa. E eu tô aprendendo a morar em mim. Clara ficou horas sentada na mesa pequena do quarto, com o caderno aberto, o celular ao lado e uma caneca de café frio esquecida. O mundo fora dali girava como sempre, barulho de TV na sala, vizinhos discutindo ao longe, buzinas. Mas dentro do quarto nascia algo novo. Ela relia seus textos, escolhia os que mais a doíam e também os que mais a curavam. Criou um novo documento. Coisas que eu nunca disse em voz alta. O nome veio como um sussurro direto do peito. Começou a colar os trechos, organizar por temas: infância, corpo, silêncio, raiva, recomeço. O processo era difícil, reabrir cada ferida, rever cada palavra que um dia escreveu para não enlouquecer. Mas havia também alívio, uma espécie de exorcismo. No salão, contou para Dona Lúcia. A mulher sorriu largo, com os olhos brilhando. Isso vai ser grande, mas não precisa pensar em números nem likes. Vai ser grande porque é verdadeiro. Clara hesitou. Mas será que alguém vai ler? Alguém vai se importar? Dona Lúcia segurou sua mão por um segundo. Já estão lendo, Clara, e se importando. Você só não vê ainda o tamanho do que está fazendo. Na volta para casa, passou numa papelaria e comprou uma pasta nova, com folhas transparentes. Queria ver os textos montados, impressos. Queria tocar sua própria voz. Mas quando entrou, o ambiente estava diferente, silencioso demais. Dona Célia estava sentada no sofá, de braços cruzados, olhar fixo. Eu posso saber onde você está tirando dinheiro para essas gracinhas? Andando com essas mulherzinhas da internet, gastando papel, tinta, tempo? Isso aí não paga a conta. Clara parou, não respondeu. Foi direto para o quarto, mas a mãe veio atrás. E outra coisa, a partir do mês que vem, vai ter que pagar a parte da luz e da água. Já tá grandinha, né? Já tá cheia de seguidora, cheia de fã. Quero ver bancar isso agora. Clara sentiu o impacto. Sabia que não era só sobre a conta. Era um recado. Você não pode crescer sem pagar o preço. Tá certo, respondeu. A mãe se surpreendeu. Eu vou pagar, mas não com silêncio. Fechou a porta, trancou, sentou na cama, os olhos ardendo, mas havia firmeza. Pela primeira vez não implorou, não se explicou. Abriu o celular, começou a escrever o prefácio do livro. Esse livro não é sobre superação. Não sou milagre nem exemplo. Esse livro é sobre resistir quando tudo diz que você deveria se calar. É sobre ainda existir quando tentam apagar até o que você sente. Esse livro sou eu. E por muito tempo, eu fui a única que não queria me ouvir. Salvou, fechou os olhos e sorriu. Era sábado. Clara acordou cedo com o coração inquieto. Separou os textos que mais a representavam. Imprimiu as primeiras páginas na lan house da esquina. O atendente, um rapaz calado, entregou os papéis com um olhar curioso. Talvez tivesse lido uma frase ou outra sem querer. Clara não se importou. Pela primeira vez, não teve vergonha do que escrevia. Ao chegar em casa, subiu direto para o quarto, fechou a porta com cuidado. Espalhou as páginas sobre a cama. Leu em voz alta um trecho aqui, outro ali. Ouvir-se era estranho. Era íntimo, mas era forte. Pegou a pasta nova, limpinha, e começou a montar o livro. Com calma, com respeito. No fim da tarde, foi chamada pela mãe. Traz esse lixo aqui para fora. Estão pegando o entulho. Clara respirou fundo. Desceu com sacolas, embalagens vazias, restos de caixa. Quando chegou à calçada, ouviu um grupo de vizinhas conversando com Dona Célia. Estavam ali, como sempre, falando da vida alheia. Clara se aproximou discretamente, mas ouviu seu nome no meio do burburinho. Essa minha filha agora está se achando escritora, sabia? Vai lançar um livro, deve ser de receitas, só se for, ou de como comer escondido. As risadas vieram em seguida, curtas, venenosas. Clara parou no meio da calçada, o rosto quente.
o corpo congelado. Uma vez achei um dos cadernos dela, continuou a mãe. Era só lamento, uma mistura de drama com autoajuda de pobre. Achei que era coisa de adolescente, mas parece que agora ela quer viver disso. As vizinhas riram mais alto. Clara não disse nada. Voltou para dentro, subiu as escadas com passos firmes, entrou no quarto, mas não chorou. Abriu o celular, fez uma foto da pasta com as páginas dentro. Nada além disso. Postou com a legenda: chamaram meu livro de lixo. Mas é o primeiro lixo que carrego com orgulho, porque é feito da minha verdade, e a verdade, quando incomoda, vira piada para quem tem medo dela. A postagem explodiu. Comentários chegaram rápido. Isso aqui é minha vida inteira. Nunca vi alguém escrever com tanto sangue nas palavras. Quando sai o livro, eu quero comprar. Quero dar para minha mãe. Quero me dar. Clara se deitou. O peito ainda doía. Mas havia algo novo ali. Raiva transformada em criação. Dor transformada em palavra. Ela pegou a folha onde estava o texto preferido, dobrada no meio. Colocou dentro da bolsa. No fundo, sentia que logo alguém importante ia pedir para ler. E dessa vez, ela ia entregar. Na segunda-feira, Clara estava no salão, lavando os cabelos de uma cliente, quando sentiu o celular vibrar no bolso. Não podia atender, mas o coração já disparou. Quando terminou, correu até os fundos e puxou o aparelho. Uma mensagem no direct, enviada por uma mulher chamada Marcela. O perfil era de um coletivo literário chamado Vozes à Margem. Oi, Clara. Somos um grupo de escritoras independentes que acompanha suas publicações. Lemos seus textos, nos emocionamos, nos reconhecemos. Estamos organizando um evento chamado Corpos que Escrevem. E gostaríamos de convidá-la para ser uma das vozes da noite. Você tem algo impresso? Estamos pensando em montar uma antologia. Sua escrita nos atravessa e precisamos dela. Clara leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. Encostou as costas na parede e respirou fundo. Depois respondeu: tenho sim, estou pronta. Na volta para casa, parou na Lan House. Imprimiu mais algumas páginas. Colou etiquetas com o nome do projeto. Passou na papelaria e comprou uma pasta nova. Vermelha. Na calçada da casa, viu as vizinhas conversando como sempre. Uma delas a olhou com surpresa e disse: tua mãe falou que tu ia lançar um livrinho. É verdade? Clara sorriu. Não é livrinho. É meu começo. Entrou em casa sem esperar resposta. Subiu direto para o quarto. Mais tarde, Dona Célia bateu a porta, mas sem entrar. Que história é essa de evento? Estão me perguntando aqui na rua se você vai virar famosa agora. Vai virar o quê? Influencer de drama? Clara abriu a porta. Vou virar eu. A mãe bufou. Voltou para o sofá. Não disse mais nada, mas no fundo sentia que estava ficando para trás. As vizinhas agora perguntavam com interesse. Algumas até com admiração. A filha, que sempre foi motivo de vergonha, agora começava a ser respeitada. E isso era inaceitável. Naquela noite, Clara escreveu no prefácio do livro: minha história não começa quando eu sou aceita. Começa quando eu paro de pedir desculpas por quem sou. Se me quiserem, que seja inteira, porque a parte que sangra também escreve. O coletivo se reunia numa casa antiga no centro do Rio. Um sobrado reformado, com paredes cobertas de frases emolduradas, livros empilhados em estantes tortas e cheiro de café passado na hora. Clara chegou com a pasta vermelha apertada contra o peito, como quem carrega um segredo. Foi recebida com sorrisos abertos, abraços sem cerimônia. Mulheres de todas as idades, vozes firmes, cabelos coloridos, roupas soltas, olhos atentos. Marcela, a organizadora, era uma mulher de fala doce e firme. Abraçou Clara como quem reconhece um nome antigo. A gente já te conhece, mesmo sem te conhecer. Tua escrita é faca, é espelho. Obrigada por estar aqui. Clara mal conseguiu responder, mas sorriu, e foi suficiente. Durante a roda de leitura, os textos circulavam.
uma das participantes, uma jovem de óculos redondos e tranças longas, pediu para ler em voz alta um dos trechos de Clara. Ela consentiu, com o coração na garganta. A jovem leu com emoção, quase tremendo. Me disseram que meu corpo era demais para ser amado, mas era só demais para caber no amor pequeno que me ofereciam. Houve silêncio. Depois, suspiros. Nossa, escapou de alguém. Outra mulher enxugou discretamente os olhos. Clara ficou imóvel. Aquela era sua dor, lida na voz de outra. E, curiosamente, era também a dor de tantas ali. Após a reunião, a jovem se aproximou. Eu te sigo. Quase criei coragem de te mandar mensagem outro dia. Você me salvou num dia em que eu quase apaguei minha conta. E eu queria dizer obrigada. Clara sentiu o coração bater num ritmo novo, de entrega. Qual seu nome? Tainá. A troca foi breve, mas ficou no ar uma promessa de laço. Uma semente de amizade, de sororidade. Clara voltaria para casa com mais do que reconhecimento. Voltaria com conexão. Ao chegar, encontrou Dona Célia sentada na cozinha, lendo uma revista antiga. O cheiro de café queimado no ar. Sem levantar os olhos, ela disse: falaram de você hoje no salão da Jurema. Disseram que te viram num coletivo, que estão comentando seus textos. Que orgulho, hein? Clara parou. Orgulho? A mãe enfim olhou nos olhos dela. Ué, sempre soube que você era boa para escrever. Só tinha medo de você se perder nesse mundo aí. Mas se tá dando certo, é porque te criei direito, né? Era um novo jogo, uma nova forma de tentar reescrever o passado. Clara não reagiu com raiva, só sorriu de lado. Pode até tentar, mãe, mas dessa história, eu sou a autora. Subiu para o quarto. Lá dentro, recebeu outra mensagem de Tainá. Queria muito ouvir você ler um texto seu. Sua voz também precisa existir. Clara olhou para a tela. Pensou por alguns segundos. E então gravou um áudio, lendo um trecho do livro. Envio feito, voz enviada, presença declarada. Clara e Tainá se encontraram numa tarde morna de terça-feira, no mesmo sobrado onde o coletivo se reunia. Sentaram-se no chão, cercadas de livros abertos, cafés frios e palavras não ditas. Tainá falou com a voz baixa, sem pressa. Eu também tive uma mãe que me fez ter vergonha do meu corpo. Até hoje, quando olho no espelho, ainda ouço a voz dela antes da minha. Clara assentiu em silêncio. Não era preciso explicar. Entre elas, o entendimento vinha antes das frases. Mas agora, continuou Tainá, quando leio o que você escreve, parece que a minha voz vai voltando. Baixinha, mas viva. Clara sorriu. Pegou a mão dela. Talvez seja isso que a gente faz. Escreve para devolver a voz das outras também. Nos dias seguintes, o coletivo se organizava para o evento final. O lançamento da antologia Corpos que Escrevem. Cada autora teria direito a ler um trecho no palco. Clara escolheu um texto ainda inédito, um dos mais íntimos. Ao chegar em casa naquela noite, encontrou Dona Célia sentada à mesa, os olhos vermelhos, a TV ligada no mudo. Você só vive fora agora. Tá esquecendo de mim? Clara parou. A frase veio carregada de dor, mas também de controle. Eu não esqueci de você, mãe. Eu só parei de esquecer de mim. A mãe desviou os olhos. Só não esquece quem te sustentou quando ninguém mais queria saber de você. Clara respirou fundo. Subiu. Dentro do quarto, deitou-se no escuro e pensou em como o amor da mãe sempre foi uma dívida. E ela, agora, não devia mais nada. Na semana do evento, Clara recebeu um e-mail. Uma professora de uma escola pública no Catete tinha lido seus textos e queria convidá-la para uma roda com alunas do ensino médio sobre corpo, autoestima e escrita. Clara leu o convite mais de uma vez. Tremeu. O medo voltou, mas de mãos dadas com o orgulho. Aceitou. No salão, contou a novidade para Dona Lúcia e para Tainá. Ambas vibraram emocionadas. Era mais que uma leitura.
Era a Clara adulta cuidando da Clara criança e impedindo que outras meninas carregassem os mesmos silêncios. Naquela noite, ao contar em casa, Dona Célia riu. Falar em escola? Agora virou palestrante? Só falta me dizer que vão te pagar por isso. Clara respondeu com doçura. Vão sim. E pela primeira vez, não é para calar, é para falar. A mãe não sorriu, mas calou. Na véspera do evento, Clara chegou em casa mais tarde. Havia ido visitar a escola, conhecer o espaço, estava leve, segura, quase feliz. Ao entrar, encontrou Dona Célia na cozinha, sentada com a pasta vermelha nas mãos. Mexeu nas minhas coisas? Achei jogada. Quis ver o que tinha de tão especial. Clara gelou. A mãe folheava as páginas como quem procura munição. Isso aqui é o que te fez virar o que você é agora? O que eu sou agora, mãe? Dona Célia fechou a pasta com força. Uma mulher que acha que é melhor do que eu, que se acha forte, mas só sabe escrever choramingo. Clara não gritou, apenas se aproximou. Eu nunca quis ser melhor do que você. Eu só queria não me odiar por causa de você. Silêncio. Dona Célia chorou, mas não pediu desculpas. E Clara entendeu que às vezes o perdão não vem. E tudo bem. Algumas dores não fecham, mas a gente aprende a viver sem se cortar nelas todo dia. Na manhã seguinte, Clara se arrumou com calma. Usou a blusa preta com mangas rendadas. Passou o batom vermelho. Prendeu o cabelo como gostava. O corpo era o mesmo de sempre, mas ela estava em casa nele. Na escola, as meninas a esperavam sentadas em círculo, curiosas. Algumas tímidas, outras com celulares em mãos. Clara leu seu texto em voz alta, contou partes de sua história. Mostrou o caderno. Falou de escrever como quem fala com o espelho pela primeira vez e se reconhece. Quando terminou, uma menina levantou a mão. Você ainda sente vergonha? Clara sorriu. Às vezes. Mas agora eu sei que a vergonha não é minha. Foi colocada em mim e eu tô aprendendo a devolver. As meninas a aplaudiram. Algumas se emocionaram. Uma delas, no final, entregou um papel dobrado com um poema. Clara guardou no bolso como quem recebe um pedaço de si de volta. No lançamento da antologia, o espaço estava cheio. Luzes baixas, cadeiras lotadas, livros empilhados em mesas improvisadas. Clara foi chamada ao palco. Leu com a voz firme. O microfone não tremia mais. Leu o texto que começava assim. Me disseram que eu era grande demais para caber no mundo. Então eu criei um mundo onde coubesse em mim. Aplausos. Lá no fundo da sala, Tainá chorava. Dona Lúcia batia palmas com as duas mãos, olhos brilhando. E no meio da multidão, por um breve segundo, Clara achou que viu sua mãe parada na porta. Mas talvez tenha sido imaginação, ou memória, ou ausência. Não importava. Naquela noite, Clara voltou para casa com os livros nas mãos e nenhuma culpa nos ombros. Acordou cedo, fez café, abriu a janela. O céu do rio estava limpo, com aquele azul que só aparece depois de uma noite difícil. Sentou na mesa, pegou uma folha nova, escreveu: Este livro é para todas as mulheres que ouviram a vida inteira que eram demais. Demais para amar, demais para caber, demais para serem ouvidas. Que este seja o começo do fim do silêncio, e que a dor enfim vire palavra, e que a palavra enfim vire abrigo. Assinou. Clara, a autora da própria história, gorda, inteira, viva. Fechou a folha. Dobrou devagar, colocou dentro de um envelope e escreveu na frente: Para a menina de vestido azul, eu não te esqueci, eu te escrevi inteira.